Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, a partir do 21, e vamos entrar no 5. Semana que vem a gente termina nossa série de mensagens na carta aos Gálatas. Começamos primeiro domingo de maio, foram 2 meses que a gente olhou para essa carta e tirando os ensinamentos do Senhor. Domingo que vem pela manhã a gente vai ainda olhar para o capítulo 5 e à noite o capítulo 6, e assim encerraremos esse tempo de reflexão. Eu quero ler e dar somente alguns toques do capítulo 4 ainda. O pastor Rubens pregou sobre as 3 alianças algum tempo atrás, e novamente Paulo vem falar sobre isso. Foi muito bem explicado, mas a gente vai dar uma olhada e depois vamos nos concentrar a partir do 5, do 1 até o 16. Ok? Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Quando você lê essa palavra lei aqui, pense na salvação a partir dos seus méritos, ok? É isso que ele está dizendo. Você que quer salvar a partir dos seus méritos, do seu comportamento, da sua moralidade, você que quer caminhar a partir do seu esforço próprio. De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e o outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe. Como diz as Escrituras, alegrem-se, mulher sem filhos. Vocês que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, ou seja, os filhos espirituais, os filhos da fé, que não estão ligados a partir da ligação física e literal, mas a partir de uma ligação espiritual. Esse é o filho da promessa. Como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido no poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Então, vocês são nascidos do Espírito ou vocês estão nascidos da vontade humana, do desejo de se salvar, dos méritos humanos? Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Então, mais uma vez, ele está trabalhando a analogia do filho chamado Ismael, do filho de Agar e do filho de Sara, nos trazendo a compreensão que a lei está trazendo a escravidão sobre nós, enquanto que o nascimento de novo em Cristo Jesus, a partir do Espírito, nos lança para a liberdade. Somos livres em Cristo Jesus de qualquer tipo de merecimento e de julgo humano. E aí vamos para o 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Que liberdade? Sermos nascidos do Espírito, chamados em Cristo Jesus. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Perceba que essa liberdade, isso daqui não tem a ver com uma questão diabólica, de prisão espiritual diabólica. Tem a ver com a consciência da relação com Deus, da maneira como você compreende o seu caminho de salvação. Prestem atenção.
Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, se você tentar se salvar a partir do seu esforço, dos seus méritos, de quem você é, Cristo não tem sentido para a sua vida. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Veja só, gente que chega diante de Deus dando carteirada de Deus, dizendo: o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz isso, eu sou assim, olha como que eu sou bom, olha como que eu me comporto, olha como que eu sou uma pessoa extraordinária. Gente que chega diante de Deus exigindo de Deus um comportamento dele pelo que você é. Essas pessoas deixaram a graça de Deus e caíram para longe, se separaram de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho da humilhação. O caminho onde você reconhece que tudo que você tem por causa de Jesus e não pelo que você é. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. Ou seja, os méritos humanos, a moralidade sua, não faz sentido. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aqueles que os perturbar, seja ele quem for, seja julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-ne para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste último mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra que é poderosa e penetra no mais profundo do nosso ser. Cremos que a partir do conhecimento humano é impossível de conhecê-la plenamente e de forma transformadora. Só pelo teu Espírito que está aqui agindo em nós e soprando em nosso meio nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Paulo retoma o assunto da circuncisão, dos méritos humanos, para a relação com Deus, para a relação de caminhada espiritual, para entendimento da graça de Deus. E ele vai nos apontar para a lei, porque a lei é um grande não pode no sentido que a gente nunca vai conseguir, mas é um não pode no sentido de tantas limitações que ela vai colocar diante de você. Se você já chegou a ler os mandamentos, por exemplo, eles estão carregados de não. Não matarás, não furtarás, não mentirás, não adulterarás. Então, um monte de não, de processos que a gente tem que olhar e dizer não posso, não posso e não posso. Ao mesmo tempo que essas luzes de Deus são acendidas do que a gente não deve fazer, essa luz vermelha, a gente vive com a nossa natureza caída que o tempo todo está nos inclinando e nos jogando para fazer aquilo que a gente não devia fazer.
E essa tortura que Paulo vai nos dizer, essa tirania da lei, entre nos dizer o que a gente não deve fazer, ao mesmo tempo nos tornando incapazes de negar aquilo que está diante de nós a partir do nosso esforço, é algo insuportável. E aí a graça, ao invés de dizer não farás, é o anúncio de Deus para a gente dizendo eu farei. Tudo que você não consegue fazer a partir do seu esforço, você conseguirá a partir do que eu farei por vocês. A morte e ressurreição e o novo nascimento no Espírito darão a vocês condições de olhar para aquilo que você não conseguia negar e começar a negar. E essa é a liberdade da consciência, a liberdade de você conseguir negar profundos desejos. A liberdade não é esse entendimento que você pode fazer tudo o que você quer, mas é a consciência, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, de calcular os custos e de ter o discernimento e a capacidade de dizer, não quero. Porque é uma consciência sobre viver livremente, liberdade, é você não colocar nenhum tipo de impedimento. Então você se inclina a tudo aquilo que você deseja e você se permite viver as grandes aventuras da vida. Mas só quem viveu as grandes aventuras da vida sabe o quanto isso é escravizador. Só quem já experimentou de tudo que teve vontade na vida, pensando que isso era um mundo livre, que poderia experimentar de tudo e a vida seria desfrutada da maior intensidade possível, pôde provar o quanto isso pode ser amargo para o coração da gente. Só quem teve essa consciência, essa coragem de viver livremente na sua natureza humana, percebe que de liberdade não existe nada. Parece que quanto mais livre você quer se tornar no seu avanço da sua vida, da sua caminhada, sem calcular os custos, parece que mais escravo você vai ficando. Mais amarras você vai colocando sobre a sua vida. Parece que mais difícil vai ficando de se mexer. Parece que cada vez mais o coração é mais disparado por essa liberdade que vai agonizando a gente, gerando angústia, pavor. Essa liberdade que vai gerando medo, olhando para o lado, uma desconfiança inexplicável. Só quem quis experimentar dessa falsa liberdade, de uma consciência que a liberdade é experimentar de tudo, é beber até o último gole, é cheirar até a última carreira, é deitar até com a última pessoa que a gente consegue, percebe que depois de experimentar todas as coisas da maneira mais intensa, o fim foi que de liberdade não se encontrou nada. Eclesiastes 2, eu gosto quando Salomão vai trabalhando de realizações que não nos realizam. Ele já está velho, ele vai olhando para o seu passado e dizendo, eu fiz de tudo. Na sala da minha casa eu tive os melhores cantores, eu experimentei das rodas de alegria e de bebedeiras das mais possíveis e divertidas que um homem possa experimentar. Tive todas as mulheres que quis, tive bens materiais, construí império, fiz relações com os homens mais poderosos da terra. E ele vai o tempo todo fazendo afirmação sobre cada ambiente que ele viveu, dizendo, tudo é vaidade. Que o significado é uma bobagem, é oco, é sem sentido. O que poderia transmitir o melhor conceito sobre essa frase de vaidade de Salomão é, não faz sentido isso. Então essa liberdade que é nos apresentada como
a possibilidade de experimentar de tudo, toda hora, e o mais possível. Essa é uma liberdade mentirosa a partir daquilo que a gente olha nesse texto. Então, como que a gente consegue ser livre diante de Deus, sabendo que essa liberdade, ela também é limitadora? Como que a gente consegue compreender a liberdade em Jesus Cristo, sabendo que essa liberdade vai nos custar não experimentar de tudo que está à nossa frente? A primeira coisa que a liberdade em Jesus Cristo pode nos dar é a certeza que Deus assumiu a responsabilidade e o processo do caminho da relação com Ele. Isso é libertador. Construir uma relação com Deus, onde todo o caminho e o processo foi definido a partir de quem Ele é, dos seus valores, do seu caráter e do seu movimento. Eu essa semana ajudava o meu filho mais velho numa prova que ele iria fazer de história. E ele estava estudando as religiões ao redor do mundo. Então ele aprendeu o significado de todas elas. Islamismo, budismo, cristianismo. Falava o que eles eram, o Deus deles, como eles se relacionavam, como eles adquiriam salvação, e ele tinha que decorar. Era uma prova de 40 e poucas perguntas, e eu estudando com ele. E aí, no final, eu tive que conversar com ele sobre o cristianismo. E aí, muitas perguntas surgem num garoto como esse. Por que aquilo que o Senhor ensina, aquilo que a gente vive, é a forma correta de se viver diante das inúmeras religiões que tem ao redor do mundo? E a explicação que eu dei a ele foi: se você olhar para todas essas religiões que você acabou de estudar, você vai perceber que o caminho da relação dessas pessoas se concentra no homem. Que toda expectativa de ser salvo e de ser aceito por Deus está unicamente ligada ao ser humano. O cristianismo é o único caminho que se estabelece por intermédio da graça, onde toda a responsabilidade da relação, o próprio Deus dessa religião colocou sobre si. E aí eu disse a ele: você está vendo os líderes religiosos e Jesus Cristo se apresenta. Eu digo, ele não é um líder religioso. Porque nós não temos uma religião no sentido dessas outras. Nós estamos lidando com o próprio Deus. E o próprio Deus estabeleceu o caminho. Porque quando a graça em Cristo se estabelece, essa consciência de entender que Ele nos disse, que Ele fez, e isso basta, começa a fazer todo sentido. Por que você é aceito por Deus? Por que você é salvo em Cristo Jesus? Porque Ele estabeleceu o processo e o caminho para isso acontecer. E o que Paulo está dizendo é que em Jesus você é livre da culpa. Em uma outra versão, no primeiro verso, diz que o jugo estava sobre a gente, ou seja, um fardo, um peso. Eu me lembro de um dia que eu tive que entrevistar alguém para entrar numa organização. E todo o processo foi tranquilo, essa pessoa foi entrevistada, a gente seguiu todas as recomendações, a gente ligou para as pessoas que conhecia, a gente
viu os formulários, fez os testes, estava tudo certo. Houve um teste psicológico, estava tudo certo. E essa pessoa foi aceita, isso era no sábado. E a notícia foi transmitida para a organização que essa pessoa havia sido recebida. E aí, quando a foto dessa pessoa aparece, alguém entra em contato comigo e fala bem assim: Júnior, infelizmente, me perdoa porque eu deveria ter falado antes, você nos mostrou a pessoa antes, mas eu não me toquei. E existe um fato dessa pessoa, que eu não sei se você sabe, que você precisa ser alertado agora e eu preciso te contar. E a pessoa me contou, e aquilo era um fato novo, que não havia aparecido no seu diagnóstico, não havia aparecido nas conversas que a gente teve, não havia aparecido em momento algum. E eu tive que retomar a conversa com essa pessoa. E agora retomar dizendo a ela, menos de 24 horas, que ela já não deveria mais participar daquela organização que ela havia sido acabado de ser recebida um dia antes. Eu deveria dizer a ela que, do mesmo jeito que ela entrou, ela já tinha que pegar a malinha dela e sair. E aí eu deveria comunicar isso de maneira oficial através de um e-mail e depois fazer uma ligação. E a conversa que eu fui para ela foi pautado na graça, dizendo: por que ainda você se envergonha da sua história mesmo depois de ter conhecido a graça de Jesus? Por que ainda você não fala sobre tudo que você fez mesmo conhecendo o amor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Por que ainda, sabendo tudo que Jesus fez por você, você ainda anda de cabeça baixa, escondendo áreas que já não precisam ser ocultas diante da cruz? Porque é isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Porque vocês ainda andam de cabeça baixa, porque o jugo tinha esse objetivo no animal, colocar um peso sobre a cabeça, de tal forma que o animal andasse olhando para baixo, para não perceber todo o universo, toda a beleza à sua volta. Então coloca-se um peso sobre ele, de tal forma que ele é escravo, o jugo cai sobre ele, e ele caminha um caminho cinza, onde só olha para baixo, ele não consegue enxergar nada à sua volta. Ele está dizendo: a graça de Jesus visitou a história de vocês, e o jugo foi arrancado, e agora vocês podem se levantar, andar de cabeça erguida, vocês não precisam mais ter vergonha da história de vocês, e vocês passam a enxergar a beleza do universo a partir de Cristo. Por que vocês ainda continuam olhando para baixo como se a graça de Jesus não estivesse sido derramada sobre a história de vocês? É isso que a gente precisa compreender na nossa caminhada cristã, que a graça de Deus nos atingiu, e a gente pode andar de pé, olhar para o mundo, ver a beleza de Deus ao nosso redor, porque a gente é merecedor, e a gente fala: não, porque a graça de Deus se derramou, e tudo foi consumado, está tudo certo, a gente já não tem mais vergonha da nossa história, do nosso passado, de quem a gente foi, o que a gente fez, porque está perdoado, está cravado na cruz. Essa é a história da comunidade cristã, da Igreja de Jesus. Histórias regeneradas, de pessoas que saíram da escravidão, que nasceram no Espírito, experimentaram de uma nova vida, e que não têm mais vergonha do que foram, porque entenderam o significado da cruz de Cristo em sua história. Aqui não é a comunidade dos moralistas, dos perfeitos, das pessoas que andaram adequadamente bem na sua vida, de tal forma que Deus viu que você é tão bom que te colocou nesse lugar. Não, aqui é a história de gente imperfeita, de histórias tortas, caminhos complicados, mas que o Evangelho de Jesus penetrou na história, no passado, e te colocou de pé. E você anda agora de cabeça erguida, contemplando o mundo a partir da beleza e do encantamento da graça de Deus que te visitou.
Amém? Uma outra coisa que me chama a atenção é quando Paulo, conversando com eles, vai dizer: por que vocês deixaram esse caminho tão rápido? Olha o que diz o verso 7. Vocês estavam indo tão bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Esse indo bem é a jornada da humilhação. É a jornada do reconhecimento das debilidades, das deficiências, da incapacidade. Ele estava dizendo: vocês estavam indo tão bem nisso. Vocês estavam compreendendo tão bem a insignificância de vocês e a suficiência de Jesus na vida. Vocês estavam na jornada, progredindo de maneira extraordinária. Por que vocês pararam de se humilhar? E por que vocês pararam de entender a suficiência de Jesus para a vida? Por que vocês começaram a achar que a partir dos méritos e do esforço próprio vocês iam encontrar favor diante de Deus? Por que vocês começaram a imaginar que a cruz de Cristo não seria suficiente para redimir toda a história de vocês? Por que a gente é assim? Por que a gente começa tão bem, né? A gente começa bem, não é? Já viu a oração de um cara que chegou agora aqui pela primeira vez, estraçalhado, vida complicada? Ele vai dobrar os joelhos e vai falar: Senhor, eu sou um miserável pecador, um sem vergonha, um corintiano desqualificado. Eu não sou alguém merecedor do Senhor. Eu não sou nada. Eu sou alguém que deveria estar longe de ti, mas estou aqui. Eu não mereci o perdão, mas o Senhor sei que me perdoa. Eu não mereci o seu amor, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu não merecia ser feliz e o Senhor está me dando o caminho da felicidade. Eu não merecia misericórdia e ela se renova a cada manhã. Esse caminho da humilhação. Aí passam alguns anos, você percebe que essa pessoa, extremamente humilhada alguns anos antes, começa a ter um ar de arrogância. Ele começa a elencar erros à sua volta. Ele começa a exercer uma moralidade pobre, uma moralidade feia. E aquela mesma graça que o recebeu e o abraçou quando ele chegou, ele já não transmite para os pecadores à sua volta. Ele passa a ser um juiz da história dos outros. É esse o caminho que ele está dizendo. Por que vocês deixaram esse caminho? De entender que tudo que vocês são, tudo que vocês fazem, é unicamente por causa de Jesus. Porque vocês estão se perdendo pelo caminho. Esse perigo da gente começar a nivelar a nossa espiritualidade a partir das nossas demonstrações humanas de sermos ou não espiritual. Sabe por que a gente faz isso? Porque você passa a concentrar a sua relação com Deus em você e não no Evangelho. Você passa a concentrar a resposta de Deus a partir do que você faz e não no que Jesus fez. Você não faz com que a graça de Deus vai te lançando cada vez para uma jornada de humilhação e amor, que é derramada sobre Deus, ao mesmo tempo é derramada sobre os outros. Essa dinâmica do Espírito na gente, no novo nascimento, que humilha, da insignificância, e você vai desvalorizando aquilo que pode ser extremamente precioso para as pessoas.
Eu percebo na minha classe mesmo, a classe pastoral, o quanto isso é viciante na consciência de homens e mulheres. Jovens, adolescentes que chegaram humilhados, caídos, e aí passam pela igreja, estudam um pouco, e aí eles vão construindo uma trajetória institucional, e uma valorização pelos seus títulos, pelo que ele é, pelo seu poder, pelo seu status. Por que vocês estão perdendo os olhos de Jesus na jornada? Por que vocês estão concentrando toda a relação de vocês em vocês? Por que vocês deixaram de olhar para a cruz? E se vocês deixarem de olhar para a cruz, tenham isso bem claro. Ela já não tem mais valor, significância para a vida de vocês. Não faz mais sentido, é o que ele está dizendo aqui. Essa caminhada, onde toda a concentração da relação está baseada na circuncisão, ou seja, nos méritos humanos, não faz mais sentido para Deus. Deus não está nisso. Vocês podem encontrar esse Deus que está exigindo essas coisas de vocês na esquina. Mas o Deus que eu preguei a vocês, que eu disse, aquele evangelho, que lá no capítulo 1 você lembra que Paulo está dizendo, vocês estão se desviando dele e caindo num outro evangelho. Esse evangelho que se concentra em quem vocês são e no que vocês fazem, olha, tome cuidado, porque aí Deus não habita. Você quer exaltar o seu ego, se promover, se você quer se valorizar, se você quer aplauso, se você quer que as pessoas fiquem ali te admirando. Então, meu amigo, não é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, porque esse vai dizer quem você é. E o que você é, um salvador, um pecador salvo pela graça. Eu me lembro num encontro que eu tive que um grande líder nacional, ele estava lá, e de repente eu estava no último banco, vendo todo aquele negócio, e aí foi uma multidão de pastores se jogaram aos pés desse homem, e começavam como se tocassem, como se ele fosse um anjo, um Deus, e mexendo naquilo, e aquele homem com um ego inflamado, como se fosse o detentor da bênção e da unção do Senhor sobre aquelas pessoas, e um monte de gente caída aos seus pés. Eu olhava aquilo de longe e dizia, o que é isso? Porque vocês estão deixando o caminho. Porque facilmente vocês escolhem um caminho onde não é o caminho da humilhação de todos. E aí ele vai construindo isso daqui, porque nos próximos versos ele vai dizer, por que tem que ser o caminho da humilhação? Porque vocês são servos uns dos outros. Servos em amor. A gente multiplica esse processo de sair do caminho a partir do ensinamento, da prática, comportamento. Repassando, em um mundo virtual, a gente compartilha tudo que a gente vê, ouve. De repente o que a gente está compartilhando é aquilo que Paulo está dizendo. Por que facilmente vocês estão deixando o caminho que vocês começaram a seguir? Por que vocês deixaram que o orgulho, a arrogância, tomasse o coração de vocês? E aí, para a gente caminhar para o final, no verso 13 ao verso 15, ele vai dizer, para que a gente é livre? Livre para quê? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Então agora você tem a consciência de liberdade, da culpa, dos méritos. Você sabe o que é ser livre. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Então a sua liberdade não é para você pecar. É uma liberdade do pecado e não para pecar. Você não deve usar a consciência que foi estabelecida do certo e do errado para cometer o erro. Aqui a criançada já saiu da sala, né?
A gente está numa conversa de gente grande, gente boa. Meu amigo, só por um resquício de moralidade sobre a vida de toda a humanidade, eu sei que você teria condições de discernir o mínimo do certo e do errado. Com o mínimo de moralidade. Você não precisava ter ouvido uma mensagem, você não precisaria ter ouvido um sermão, ter aberto um verso, ter escutado uma canção e ter entrado em uma igreja, e você teria um mínimo de moralidade. Chega ali para o camarada, para um ateu, e pergunta a ele, mentir é certo? Ele vai dizer, não, mentir é errado. Chega para uma pessoa que fala, Deus não existe. E pergunta a ela, você acha que roubar é certo, pegar o que não é seu? Ele vai dizer, não, tá errado. Porque existe um mínimo de moralidade humana em todo ser humano. Isso é a imagem de Deus na gente. O homem, mesmo negando aquele que o criou, ele carrega um resquício da imagem de Deus sobre a sua vida, sobre a sua consciência. Agora vocês, iluminados pelo Espírito, com a consciência do Evangelho, vocês sabem muito mais o que deve e o que não deve fazer. Eu não preciso monitorar a vida de ninguém, porque eu sei que você, a partir do Espírito, da palavra, sabe o que deve e o que não deve fazer. E quando você faz o que não deve fazer, você sabe que fez o que não devia fazer. É ou não é? Precisa alguém chegar e dizer a você, ó, você fez o que não devia. Precisa? A gente sabe. A gente erra sabendo que está errando. A gente faz algumas escolhas sabendo o preço dessas escolhas. E aí o Evangelho de Cristo Jesus faz com que você tenha uma dimensão maior dos cálculos disso. Quem sabe, o seu amigo da empresa sabe que trair a esposa dele é um erro. Só que ele não sabe do custo desse erro. A diferença é que a gente começa a ter uma percepção, uma dimensão exata dos custos do erro. Porque a gente já não trata mais como um deslize humano, a gente trata como pecado. E o pecado tem um alto custo na história humana. O que ele está dizendo é isso. Vocês já não vão mais tratar a partir da liberdade de Jesus Cristo em vocês não vão mais tratar erro como erro, vocês vão tratar erro como pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que você deveria ser e não está sendo. O crescimento no Evangelho vai tornar você o homem que Deus quer que você seja, a mulher que Deus quer que você seja, o filho que você quer, que Deus quer que você seja. Porque errar ou pecar é ser aquilo que Deus quer que você, é não ser aquilo que Deus quer que você seja. Como assim? Quando você não é o esposo que Deus quer que você seja, você peca. É errar o alvo. Quando você não é o funcionário que Deus quer que você seja naquela empresa, você pecou. Então a sua dimensão do erro, ela é um pouco maior. E você não vai usar dessa liberdade de interpretar o mundo, calculando o custo exato para fazer dos erros da sua vida uma prática comum. Naturalmente, a minha função é a função de ouvir, como sacerdote, a confissão de muitos erros. Sinceramente, eu já sei que é pesado demais o erro que a pessoa cometeu, porque ela tem a consciência do seu pecado. Então, essa liberdade que você tem em Cristo Jesus não é para viver do jeito que você quer, mas é para ter a sensibilidade de calcular os custos de cada ato que você comete. Você hoje sabe calcular os erros
da sua vida. Você sabe hoje calcular o custo das suas ações. Você hoje não consegue cometer os mesmos atos e sair com a cabeça tranquila, dizendo, foi só mais um. Então a liberdade não é para viver debaixo dos desejos da sua natureza caída. É uma liberdade, no verso 14 e 15, ele vai dizer, uma liberdade para servir aos outros. É uma liberdade para ser usada para explorar o próximo. Já que eu sou livre, então eu posso fazer com o outro o que eu quiser. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Você nunca ouviu essa frase? Essa semana foi a semana da diversidade, né? Esse grito da liberdade para que qualquer ser humano faça consigo mesmo, com o outro, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história, o que quiser. É o mundo daquela canção, eu sou de todo mundo e todo mundo é de ninguém. Essa liberdade que Paulo está dizendo aqui, não. Não é liberdade que eu posso fazer com o meu corpo, com a minha vida, o que eu quiser, e nem com o outro. Não é uma liberdade para explorar o outro, é uma liberdade para servir o outro. Sou livre diante de Deus e servo do meu irmão. Quantos líderes, debaixo desse grito de liberdade em Jesus Cristo, aprisiona a consciência e o coração das pessoas dizendo palavras duras, manipulando as pessoas, as suas ações, o seu jeito. Não é isso que Paulo está dizendo. Que a liberdade em Cristo Jesus é para quê? É para que eu possa servir o outro, tendo o discernimento do significado desse serviço. Porque a única forma de eu servir a Deus é eu servindo alguém. Eu quero servir a Deus também, amigo. Você quer servir a Deus? Então olha aí para o lado, vê quem está precisando de alguma coisa, de um abraço. Abraça essa pessoa, porque aí você vai estar abraçando Deus. Ah, você quer servir a Deus? Então vê quem está precisando aí de uma boa oração. Vai lá, porque Deus não precisa da sua oração. Você não precisa orar por Deus, porque Deus já está com a vida resolvida. Deus tem todo o poder. Deus sabe fazer tudo certinho. Deus não é. Então Deus não precisa que você fique orando, intercedendo por Ele. Então, mas tem alguém à sua volta no trabalho que serve essa pessoa com a sua oração. Compaixão. Então, servir a Deus é servir gente que está aqui perto da gente. Que está precisando de alguma coisa, que está precisando de um ouvido, que está precisando de um sentar na frente, de um olhar no olho. O que ele está dizendo é isso. Ele, ao contrário de viver deliberadamente fazendo o que quer, faça com que essa liberdade seja para servir os outros, construindo a jornada em amor. É o que diz o final do verso 13. E aí no 15, ele pega pesado, né, nessa pessoa que não quer viver em amor, servindo o outro. E aí no 15 ele diz bem assim, mas vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros. Parece relação de genro e sogra, né? Brincadeira. Falo isso porque a minha está longe. Vocês sempre estão mordendo e devorando uns aos outros. É uma liberdade para entender o jeito certo de construir relação. Que liberdade é essa? De morder e devorar o outro. Essa daqui tem hora que é a relação em casa. A relação conjugal tem hora que é isso. Ele está dizendo bem assim, a liberdade que Deus deu a vocês é para que vocês compreendam o jeito certo de se relacionar entre vocês. Porque como que vocês estão se relacionando, parece que vocês não entenderam a graça de Jesus sobre a história de vocês. Porque vocês estão se mordendo, devorando uns aos outros. Ninguém vai conseguir existir saudavelmente nesse ambiente. Vocês vão ficar loucos vivendo assim.
Mãe e filho, aprendam o equilíbrio dessa relação, para que vocês não se mordam e não se devorem. A liberdade em Cristo Jesus é que vocês tenham consciência da dimensão dessa relação, para que vocês se amem e vocês não se acabem. Igreja de Jesus, entenda a liberdade em Cristo Jesus, para que vocês se relacionem do jeito certo, e vocês não fiquem se mordendo, se devorando, se acabando entre si. Tem hora que a gente é tão complicado na construção das nossas relações, na maneira como a gente se comporta, que não precisa nem do diabo para nos destruir. É isso que ele está dizendo. Vocês conseguem destruir uns aos outros. O diabo está sendo poupado do trabalho, porque vocês, pela falta de percepção da graça de Deus e do entendimento da maneira certa de se relacionar, vocês se destroem. E quando acaba o dia, vocês estão mutilados um pelo outro. Porque a cada palavra vocês afrontam um ao outro, vocês se cortam, vocês se machucam, vocês não conseguem entender a dimensão do amor e do serviço a partir da liberdade em Jesus. É isso. Cuidado. Porque vocês correm o risco de se destruírem. Olha só, a graça de Deus nos lançando para uma compreensão plena das nossas relações, de tal forma que agora você é responsável por preservar ou destruir a si mesmo e todos aqueles que Deus colocou ao seu lado. Cuidado, para que na sua relação com seu filho ele não seja devorado, que ele não viva sendo mordido. Tem um caso que tem alguém aqui na igreja que vai saber um pouco mais do que eu estou falando, mas me vem à mente agora uma pessoa, um pai de família, que por não entender a equação exata das relações, trouxe isso sobre a sua casa, porque não teve a equação certa da disciplina sobre o filho. E ele começou na relação devorar e morder o filho, e o filho começou a devorar e morder o pai. E o fim foi destruição na relação. Que a graça de Jesus construa em vocês a maturidade necessária para servir uns aos outros em amor. Porque quando isso não equaliza as nossas relações, a gente se destrói. E o final é todo mundo sangrando, não tem ninguém bom. No final está todo mundo chorando. No final está todo mundo esgotado. A gente não foi chamado pela graça de Deus para viver num ringue. A gente foi chamado para abraçar. O que ele está dizendo é que a falta de entendimento da graça de Deus transforma seres humanos em animais. Isso daqui a gente carrega muito mais um instinto animal dentro de si do que humano. Quem vive do outro não é ser humano. Mas a graça de Deus visitando as suas relações trará humanidade, amor, misericórdia, compaixão, abraço, perdão, toque, lágrima. Foi para isso que ele chamou. É para essa liberdade que Cristo nos chamou. Para que a gente termine a vida com relações intactas e com amor pleno. Amém?